Política ou políticas? Você sabe a diferença? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Eu sou a Pamela de Cristine e o Comida que Sustenta está de volta com mais um episódio da nossa série Sustentária Explica, a série que traduz de forma breve, às vezes nem tão breve assim, mas sempre acessível e com conceitos frequentes no campo expandido, da alimentação. Se você está chegando agora, já fica aqui o convite para ouvir também os 4 episódios da série Sustentária Explica, produzidas na 5ª temporada, além dos mais de 20 episódios lançados ao longo das temporadas anteriores. São conteúdos feitos com muito carinho para ajudar a entender os desafios e também as soluções para transformar os nossos sistemas alimentares. E na temporada passada, trouxemos uma novidade na ordem dos lançamentos, dos episódios, começando com a série Sustentária Explica e depois seguimos para os episódios principais que aprofundam os temas e colocam esses conceitos em diálogo com experiências e reflexões dos nossos convidados. E na 6ª temporada, essa mesma proposta continua. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro episódio desta nova temporada que, como sempre, está recheada de temas importantes e boas reflexões. Política ou política? Você sabe a diferença? Política ou política é nesse ano em que tanto ouvimos falar sobre o tema, o que queremos dizer quando falamos de política ou políticas? Vamos começar com um exercício simples. Pense em quantas vezes a palavra política aparece no nosso dia a dia. Tem a política de desconto no mercado, política da boa vizinhança, política da empresa, política externa, políticas públicas, política partidária. Tem gente que diz que certa pessoa tem muita política e também tem quem fale, eu não gosto de política. Mas será que estamos falando sempre da mesma coisa? Esse é um ponto curioso da nossa conversa de hoje. Em português, a palavra política pode ter sentidos diferentes, dependendo do contexto ou até das palavras que vêm junto com ela. E no fim das contas, muita coisa acaba misturada ali no mesmo pacote. Já no inglês, essa confusão diminui um pouco, porque existem 3 palavras diferentes para separar essas ideias. Então tem o politics e o policy. Por isso, apesar de não ser nosso costume, vamos pegar emprestado algumas palavras do inglês para tentar deixar essa conversa um pouco mais clara, e eu já peço desculpa de antemão pela minha pronúncia, mas vou tentar. E aí pode parecer só um detalhe de vocabulário, mas não é. Quando misturamos essas ideias, fica mais difícil entender como o poder funciona, como as decisões são tomadas e como tudo isso afeta a nossa vida cotidiana, inclusive aquilo que chega ao nosso prato. E calma, porque vamos explicar tudo isso de um jeito bem a cara do Comida que Sustenta, usando a cozinha como cenário. Então, imagina uma cozinha coletiva, daquelas de um restaurante comunitário, onde muita gente trabalha e muita gente depende dela. A primeira dimensão é o político, que devemos entender como estrutura política do ponto de vista das instituições. Parece complicado, mas a ideia é simples. Estamos falando das regras do jogo e da base que organiza tudo. Na nossa cozinha, seria o regulamento, horário de funcionamento, as normas de higiene, quem pode usar o fogão, quais são os direitos e deveres de quem trabalha ali. No mundo real, estamos falando da Constituição, das leis, das instituições do Estado. É a base que sustenta todo o restante. A segunda dimensão é o politics, que podemos traduzir como processo político ou, de forma mais simples, o jogo da política. Aqui entramos no campo das disputas
disputas, das negociações e das relações de poder. Na cozinha seria a conversa ou até uma disputa sobre o cardápio. Quem decide? Quem tem mais voz? É a nutricionista? O fornecedor? A prefeitura que financia? Tem gente querendo economizar custos? Tem gente defendendo comida de verdade e a compra da agricultura familiar? Isso tudo é politics, ou seja, são questões relacionadas ao poder. No mundo real entram eleições, partidos, campanhas, pressões econômicas, movimentos sociais e as disputas dentro do governo. E a terceira dimensão é o policy, que significa políticas públicas. Na nossa metáfora, é o cardápio que foi aprovado e está sendo servido, ou seja, a decisão concreta que saiu das disputas anteriores e virou uma ação real. No mundo fora da cozinha, estamos falando de programas de governo, alimentação escolar, regras de rotulagem de alimentos, incentivos à agricultura familiar ou ações de combate à fome. Percebe que muda tudo quando a gente separa essas ideias? Porque nem toda política é uma briga partidária e muita política aparece no cotidiano sem que a gente perceba. Agora, por que essa distinção importa para você que está nos ouvindo? Bom, porque quando alguém diz eu não me interesso por política, quase sempre está pensando no politics, ou no jogo político, nas disputas e a parte mais visível da vida pública. É a dimensão mais visível e muitas vezes mais barulhenta. Eleições, disputas partidárias, campanhas, conflitos, escândalos e as negociações de poder. E essa percepção não surge do nada. Em muitos momentos, o processo político aparece para a população como um sinônimo de desgaste, de polarização, de frustração. Mas reduzir a política apenas a esse sentido é olhar só uma parte da história. Como escreveu o cientista político Harold Lasswell, política também envolve responder à pergunta: quem ganha o quê, quando e como? Ou seja, a política trata da distribuição de poder, recursos, oportunidades e prioridades dentro da sociedade. E aqui entra um ponto importante. Política também é disputa de interesses. Interesses de empresas, de trabalhadores, de movimentos sociais, da agricultura familiar, da indústria de alimentos, de consumidores, de setores econômicos organizados e da sociedade civil em geral. Todos esses grupos tentam influenciar decisões públicas. Alguns contam com mais recursos, mais acesso e mais capacidade de pressão. Outros enfrentam barreiras para serem ouvidos. E é justamente dentro desse processo que aparece o segundo sentido, da palavra política, que vamos destacar no episódio de hoje. O policy, que esse termo em inglês que traduzimos como políticas públicas. Como comentamos no início, a palavra política pode ter esses diferentes sentidos, mas aqui vamos nos concentrar principalmente em dois deles, O politics, ligado ao processo político, e o policy, relacionando as políticas públicas e os seus efeitos no cotidiano. E as políticas públicas são as decisões, programas, normas e ações concretas que o Estado organiza para enfrentar os problemas coletivos e responder às demandas da sociedade. O pesquisador Thomas Dye formulou uma definição clássica. Políticas públicas são aquilo que os governos escolhem fazer ou não fazer. E essa segunda parte merece atenção. Não agir também é uma decisão política. E no Brasil, pesquisadoras como Celina Souza e Maria das Graças Rua mostram que políticas públicas resultam de escolhas governamentais construídas em meio a disputas sociais, prioridades institucionais e pressões de diferentes grupos. Por isso, quando falamos de alimentação, estamos cercados de políticas públicas o tempo todo, mesmo sem perceber. Você almoça em uma escola pública? Política pública. Você compra alimentos com informação nutricional no rótulo? Política pública.
Existe uma fiscalização sanitária do alimento que chega até o mercado? Política pública. O agricultor familiar consegue vender para alimentação escolar? Política pública. Há programa de combate à fome funcionando no seu município? É uma política pública. E nada disso acontece por acaso. Tudo isso depende de decisões tomadas dentro do processo político. Por isso, se afastar do politics, ou seja, do processo político, não significa sair da política. Muitas vezes significa deixar que outros decidam quais políticas públicas vão moldar a sua vida cotidiana. E, no final das contas, o processo político ajuda a definir quais políticas existirão, quem será priorizado, quais direitos serão fortalecidos e para onde vão os recursos públicos. E aqui, essa conversa se conecta com o nosso papel como cidadãos e cidadãs. Entender o processo político não serve apenas para acompanhar as disputas do momento de maior visibilidade da política. Serve, sobretudo, para percebermos como decisões coletivas vão sendo construídas no dia a dia, como elas influenciam a vida de toda a sociedade. E as políticas públicas não surgem do nada. Elas são resultado de debates, negociações, prioridades definidas pelo Estado, da participação social e também da pressão de diferentes interesses. Por isso, acompanhar como essas decisões são tomadas é parte importante do exercício de cidadania. Como nos ensinou o Josué de Castro, a fome nunca foi apenas ausência de comida, mas também resultado de escolhas sociais e políticas. E essa reflexão continua extremamente atual. Isso vale para temas que já passaram por aqui, né? Quando falamos sobre clima, por exemplo, né? Tivemos um episódio sobre a COP, especialmente no momento em que o Brasil assumiu, né, um papel importante a sediar a COP. E se você ainda não ouviu esse episódio, o primeiro da 5ª temporada, ainda dá tempo, né? Corre lá no Spotify ou no YouTube. Estamos falando de espaços de negociação política em escala global, onde países, empresas e a sociedade civil disputam compromissos que depois podem influenciar planos nacionais, metas públicas e as regulamentações ambientais. E quando falamos também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, estamos falando de uma política pública construída ao longo do tempo, aprimorada por decisões institucionais e pela participação social. E o que impacta, né, diretamente milhões de estudantes e milhares de agricultores familiares. Vale lembrar também do 4º episódio principal da 5ª temporada, que foi sobre diplomacia e alimentação, que mostrou como o Brasil atua nas políticas de alimentação em âmbito nacional e também internacional. Ou seja, a política pública também atravessa fronteiras e ajuda a posicionar o país nos debates globais sobre a fome e o direito à alimentação. Percebe como a política não está distante? Ela aparece nas escolhas feitas dentro dos governos, nas prioridades do orçamento público, nos acordos entre países e nas políticas que chegam aos territórios. Por isso, participar, acompanhar, fiscalizar esses processos é um trabalho contínuo da sociedade. Afinal, governos, instituições públicas existem para servir o interesse coletivo e promover o bem-estar social, econômico e ambiental. Quando a população se afasta completamente dessas discussões, outros atores continuam participando e influenciando os rumos das decisões públicas, que nem sempre terão como prioridade o bem-estar social. No fim das contas, entender política também é entender quem decide o mundo em que vivemos, o alimento que chega à nossa mesa, a qualidade do que nos nutre e os caminhos que escolhemos semear para o amanhã. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio da 6ª temporada do Sustentar Explica. Passou rápido, né? O Sustentar Explica é assim,
rapidinho, com muito conteúdo e sempre abrindo espaço para novas reflexões. Que não desistamos de olhar para as políticas com mais curiosidade, com mais presença e menos distância. Porque, no fim das contas, ela também habita as escolhas de cada um, de cada dia, os caminhos que uma sociedade decide seguir e os futuros que nós podemos ajudar ou permitir que sejam construídos. E talvez esteja aí um dos seus sentidos mais bonitos. A política também pode ser cuidado. Cuidado com a vida comum, com a dignidade de quem tem fome, com a terra que alimenta e com o amanhã que ainda está sendo semeado. E se esse tema te interessou, já fica por aqui, porque a 6ª temporada do Comida que Sustenta começa conectando política, alimentação e comunicação. Nosso primeiro episódio principal, vamos olhar para a política a partir das lentes dos sistemas alimentares. Fica por aqui ao longo dessa nova temporada, aproveita também para revisitar os episódios das temporadas passadas ou conhecê-los, caso ainda não tenha feito isso. Neles você vai encontrar conceitos-chave que ajudam a entender a complexidade e a transdisciplinaridade que envolvem os sistemas alimentares, sempre de forma acessível e com muito conteúdo. Se você perdeu algum episódio das temporadas anteriores, não se preocupe, estão todos disponíveis no site, no Sustentária, no Spotify e também no YouTube. Então, pegue seus fones de ouvido, venha se aprofundar com a gente. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques e a Mariana Raziueta. A apresentação é minha, Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Patrícia Mello, Nadine Marques e Mariana Raziueta. A edição, de Lúcia Santos Felipe, e as trilhas sonoras sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaine. Os materiais de divulgação são de Lúcia Santos Felipe, Laís Dias e Maiara Santana, com apoio da agência Mica. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.